Olá, caríssimos irmãos, sejam muito bem-vindos. Estamos dando mais um passo adiante nesta caminhada da semana introdutória da Quaresma. Hoje celebramos a sexta-feira depois das cinzas. Enquanto você mobiliza seu corpo, pacifica sua mente e abre seu coração para a oração, sinta-se envolvido pela presença divina que comunica seu sopro de vida. Mantenha-se em silêncio, pacificando seus sentimentos, pensamentos e preocupações. Abra o seu coração à ação do Espírito pacificador. Diante do Deus, fonte de todo o bem, suplique a graça indicada a ser pedida nesta semana introdutória, que é estar com Jesus no deserto quaresmal para estar de maneira diferente e inspirada junto às pessoas. Todo o seu ser está em harmonia e em sintonia com aquele que tudo sustenta. Vejamos calmamente alguns pontos como preparação para um encontro mais íntimo com o Senhor. A Quaresma é um tempo de exercício espiritual. Assim como o exercício físico melhora o nosso estado psicológico, assim também o exercício espiritual dá um sentido renovado de harmonia que existe naturalmente entre corpo e mente. Neste início de Quaresma, estamos começando uma nova rotina de orações e meditações, de exercícios espirituais. E isto demanda persistência, concentração, paciência e prática diária, a fim de que se torne um ritmo novo, incorporado em nosso dia a dia. Tal como nos adaptamos e associamos um hábito saudável ao nosso estilo de vida. Assim, do mesmo modo como ocorre com os exercícios físicos e com os processos terapêuticos, onde a regularidade e a periodicidade são pré-requisitos para o bom êxito e alcançarmos nossos objetivos e metas, o mesmo se dá com os exercícios espirituais. A isso chamamos ascese, que no caso específico do tempo de Quaresma, contém as realidades da oração, da esmola ou ato de misericórdia e do jejum, tal como vimos na meditação da quarta-feira de cinzas. Este é um tempo de aprendermos a amar a ascese e de a ver como um modo de vida que deveria de fato ser seguido pelo ano afora. Isto não deve ser visto como um desmancha-prazeres ou um anticlímax. A vida monástica, por exemplo, é uma quaresma contínua, mas é esta quaresma que nos permite ganhar impulso para depois vivermos em plenitude a alegria e a festa que se instalam no tempo em que celebramos a ressurreição de Cristo. É um período de descida em nós mesmos, de confrontarmos o velho homem, o ego que deve ser superado, de purificarmos nossos sentimentos, pensamentos e hábitos de tudo aquilo que não nos permite vivenciar o Cristo ressuscitado em nós. Estamos nos preparando para sermos sepultados com Ele e por Ele, e com Ele poderemos ressuscitar. Aí sim haverá júbilo e festa, louvores e cânticos de adoração ao Senhor da vida que nos salva. Mas não podemos ter medo ou desprezo por passarmos pelo necessário período penitencial que nos prepara para este encontro, tal como os 40 dias no deserto simbolizaram o período necessário de purificação e preparação dos judeus antes de poderem ter acesso à nova vida na Terra Prometida. São os 40 dias no deserto, vividos por nosso Senhor Jesus Cristo. Também nós passamos por esta jornada de maior interiorização no deserto que nos é proposto no tempo quaresmal. Só que neste deserto temos o auxílio de nosso Senhor, através de sua igreja e da comunhão dos santos. Unidos em oração e em intenção, a igreja militante que somos nós, recebemos o auxílio do Espírito Santo e as orações de nossos irmãos que nos precederam na fé. Por isso, não há motivo para temor, ao contrário, alegremo-nos, pois não estamos sós. O Espírito Santo é o nosso condutor e verdadeiro acompanhante neste retiro de Quaresma.
Ele nos dá a força e nos impulsiona a perseverarmos e não cairmos na rotina. Pois se em muitos aspectos de nossa vida acontece a inércia dos costumes, também no campo religioso as transformações acontecem com certa lentidão. Com isso, a vida cristã corre o risco de se burocratizar, de se ritualizar, sem alcançar o sentido último e profundo, e assim não se tem maiores impactos no modo de viver. Temos de nos precaver da tentação de confundirmos o período penitencial com uma mentalidade penitencial, onde ganhamos o favor de Deus com penitências e sacrifícios. Este é um perigo contra o qual devemos permanecer em alerta. Com isso, podemos perder o sentido mais elevado de nossa fé, o sentido do encontro amoroso com Ele. Para viver o seguimento de Jesus, é necessário superar a inércia da simples rotina, do estabelecido, do que foi fixado. É preciso, muitas vezes, desconstruir para reconstruir. Mas esta desconstrução não é uma destruição. É um reencontro com a essência, com a substância própria daquilo que nosso Senhor Jesus Cristo e sua Igreja nos propõem. É preciso parar, repensar, meditar, discernir, buscar o sentido último e reencontrar o movimento desencadeado por Jesus. As práticas quaresmais não são um fim em si mesmas, mas um caminho para atingirmos este fim que se apresenta ao final do tempo de Quaresma, que é o tempo pascual. Mas não podemos nos furtar desta jornada, assim como não podemos abandonar nossa cruz no seguimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Com isso, não estamos dizendo que o cristianismo seja centrado no sofrimento e na dor, mas que ele confere um novo e mais nobre sentido para estas duas realidades. A partir desses pontos que acabamos de meditar, leia, repetindo diversas vezes o texto bíblico, se for necessário. O texto que é proposto nesse dia é Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 15. À luz dessas afirmações de Jesus, verifique se sua vivência cristã está mais centrada na espiritualidade da rotina penitencial ou jejum ou no luto em si mesmo, ou na espiritualidade que encontra um sentido maior para o sacrifício. O seguimento de Jesus é vivido como peso ou como dinamismo expansivo da vida? Quais são as marcas tradicionais na vivência cristã que você carrega como um peso da rotina? Converse com o Senhor sobre aquilo que vai brotando em seu coração. Termine seu tempo de oração intensiva para vivenciar a oração da vida. Registre no seu caderno de vida o que foi mais intenso na oração. É importante lembrar que amanhã nós temos o sábado, após as cinzas, e nós propomos a repetição da semana introdutória da Quaresma. O objetivo dessa repetição é um segundo olhar sobre aqueles pontos em que a oração nesta semana introdutória se revelou mais suculenta, densa, frutífera. Ajuda a pessoa a tornar a oração mais simples e personalizada. Ao mesmo tempo, ajuda a perceber a ressonância de cada tempo de oração no ritmo cotidiano da vida, seja na família, no trabalho, nas relações. Agora é você que vai propor para si mesmo a matéria da oração, ou seja, aqueles pontos que tiveram mais significado para você ao longo destes dias. Sabemos que a atenção não pode atender a muitas coisas ao mesmo tempo, sob pena de se perder no meio delas e não obter nenhum fruto. O fruto espiritual vem da atenção que se concentra não em muitas coisas simultaneamente, mas no essencial, durante o tempo que for necessário. Cada exercício não se esgota com o tempo de oração. Estamos diante do mistério que sempre tem algo novo a nos revelar. Por isso,
É bom retomar a experiência vivida nesta semana para colher o fruto ou a marca de Deus no seu próprio coração. Estamos ainda no início da Quaresma, então o ritmo da oração vai se intensificando lentamente. Mantenha-se constante aos tempos de oração. Mobilize-se para viver com mais profundidade a travessia quaresmal. Perseverança, coragem, ânimo e paciência são palavras-chave nesse processo. Como você pode fazer essa repetição? Você pode verificar na introdução geral, no início desses exercícios, as indicações sobre esse modo de orar tão inaciano. Desejo a você muito ânimo para entrar na primeira semana da Quaresma. Foi muito gratificante e uma grande alegria para mim estar com vocês até esse momento. E tenham ânimo para continuar essa caminhada. Brevemente vocês começarão a primeira semana da Quaresma. Tenham uma Quaresma abençoada e fiquem com Deus.